Então, boa noite a todos. Nós vamos hoje recordar a passagem de Jesus pela terra. Mas antes eu quero lembrar aquele capítulo número 1 do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel nos traz a notícia de quando Jesus e outros espíritos puros, sob o comando de Deus, começam a trabalhar no planeta Terra, que é esse pedacinho de fogo que se separou do Sol, e que essa nebulosa, que se separou do Sol, e esses espíritos puros, juntamente com Cristo, começam a trabalhar e começam a construir este planeta. E neste episódio, neste momento, nos diz Emmanuel que eles se reuniram por 2 vezes para traçar a construção desse planeta e para prever quando é que Jesus já viria para a Terra, para trazer as lições de amor. Porque evolução é coisa difícil, a gente precisa de ajuda, e uma alma, um espírito grandioso como Cristo, que se propõe, vou ajudar essa turma daqui, do meu planetinha que Deus me deu, eu vou me preparar para vir aqui, e decidiram lá que seria no momento X, e ele veio. Foram séculos de preparação, para que Cristo pudesse se apagar, se moldar a esse mundo, porque sua luz é muito brilhante. E a gente está falando de 4 bilhões e meio atrás, ele já era um espírito puro. Então, meus queridos, o que eu queria dizer é que nós nunca estivemos sós, desamparados no nosso processo evolutivo. Somos criaturas muito importantes. Somos criaturas, obras-primas de Deus. E nós estamos com Cristo que se preparou, que veio, que deu lições, e toda uma espiritualidade enorme que acompanha a gente em nossos processos, que nós possamos nos apossar de toda essa grandeza, de tudo isso, e rogar bênçãos e gratidões assim infinitas a Deus e a toda essa espiritualidade que nos acompanha. Então vamos nós recordar então esta passagem de Jesus pela terra, esse Cristo grandioso que se fez homem para nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Tem gente que diz que ele morreu na cruz para nos salvar. É muito mais. É muito mais. Ele veio para nos salvar. Foram séculos de preparação. Honra e graça a esse nosso Mestre Jesus. E a toda a espiritualidade que em nome de Jesus trabalha em nosso favor, que em nome de Deus trabalha em nosso favor, porque nós vamos evoluir, quer queiramos ou não, é meta. E estamos juntos, vamos falar sobre Cristo, nosso Mestre Jesus. Vou beber só uma aguinha aqui, porque agora começamos em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 28. O anúncio do nascimento de Jesus. Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, dirigindo-se a ela, disse: Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade.
Serva sou de todo amor que me cabe. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe. O Senhor nos dará a luz, achaste graça diante de Deus, o teu nome é do céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. O seu violão não está saindo, viu, amor? Só um minutinho que a gente vai botar um pouquinho de som nesse violão. O cabo está curto com 5%. Não deu tempo de testar? Sim, testei aqui. Agora sim. O violão hoje ele é muito importante para a gente, então por isso que a gente deu uma... Pode ir? Então vamos lá. O recenseamento. Domínio romano nas terras de Israel e da Judeia. E aconteceu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. E todos deviam registrar-se, cada um em sua própria cidade. E José, portanto, subiu de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, por ser ele da casa e da pátria de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Belém fica a cerca de 150 quilômetros de Nazaré. Imaginem vocês estar grávida de 8 meses, montado num burrinho, caminhando 150 quilômetros de Nazaré para Belém. É muita força em Deus, não é, minha gente? Muita força em Deus. Vamos cantar. Lá vai o jumentinho, pisando firme, pisando forte, leva em seu dorso Jesus o Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Ao chegar em Belém, a cidade estava lotada, tumultuada, repleta de pessoas vindas de muitos lugares. Todas as hospedarias estavam ocupadas. Como observou-se que Maria estava grávida,
Foi-lhe concedido um lugar num estábulo para repousar naquela noite. Imaginem vocês Jesus nascendo naquela confusão de hospedaria. Foi divino esse espaço dado a eles, num estábulo onde estaria ele, Maria, José, os animais e as estrelas. E o nascimento de Jesus, enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o na manjedoura. Noite qual não haverá neste mundo e o céu não brilhará outra vez igual dia de festa. Sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia e vem junto com o sol, trazendo a paz, a esperança de ter outra noite igual. Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus Cristo, quando era criança, com seus pais foi ao templo orar. Nos olhinhos brilhava a esperança, aos doutores se pôs a ensinar. Seja o amor como a flor que perfuma servindo ao jardim, sem ferir ou exigir. Jesus Cristo ensinava assim, a caminho de casa voltando, assustaram-se os pais de Jesus, que ficara no templo ensinando como encher nossas almas de luz. Seja o amor como a flor que perfuma servindo ao jardim, sem ferir ou exigir. Jesus Cristo ensinava assim. A mamãe, quando o filho encontrou, explicou-lhe Jesus com doçura: a família que Deus me legou é no mundo qualquer criatura. Seja o amor como a flor que perfuma servindo ao jardim, sem ferir ou exigir. Jesus Cristo ensinava assim. Vocês, seja o amor como a flor que perfuma servindo ao jardim, sem ferir
ou exigir. Jesus Cristo ensinava assim. Jesus, dos 12 aos 30 anos, o Evangelho não nos traz notícias, mas nós sabemos que Jesus viveu a família e aprendeu uma profissão com seu pai de carpintaria, o seu pai José. Teve alguém na história de Belém que a história quase não falou, mas fez também a noite de Natal. Foi companheiro, amigo e pai leal. Teve um sonho, um lindo sonho e uma flor, linda flor e um lar tão pobre, mas rico de amor. No dia a dia trabalhava com suor, malhava talhando a madeira com amor. De tardezinha voltava para o lar e o aguardavam Jesus e Maria. Todas as tardes eram tardes de amor. A mesa posta e o pão de cada dia. Teve um sonho, lindo sonho e uma flor, linda flor e um lar tão pobre, mas rico de amor. No dia a dia trabalhava com suor, trabalhava talhando a madeira com amor. Ó carpinteiro de Nazaré, inspira o homem a ser fiel. Ter sua oficina de amor e fé, fazer do lar o próprio céu. Jesus inicia seu ministério aos 30 anos. O início da proclamação, o seu ministério começou na Galileia, onde se deu o início da proclamação do reino. E Jesus ensinava na sinagoga deles e era elogiado por todos. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém sabia, podia imaginar, se alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. A escolha dos 12 discípulos. Jesus, em suas andanças, foi encontrando e convidando aqueles que comporiam o seu colégio de discípulos. São eles: Simão Pedro, André, irmão de Simão Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Tu te abeiraste da praia, não buscaste
nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir te amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. Jesus realizava inúmeras curas de males do corpo e do espírito. Ele me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te troquei buscando saúde, e logo meu sangue estancou. Quem me curou, a esperança nos liga ao céu, toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Uma multidão se aglomera em torno de Jesus, que viera ouvi-lo e ser curada das suas doenças. Queria tocar nele, porque dele saía poder, e curava a todos. E vendo a multidão, subiu ao monte, após assentar-se, aproximaram-se dele e os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinavam. Mestre Jesus, do alto do monte,
te ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. A grande e libertadora lição do Cristo, o perdão. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar do inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faça uma oração, peça a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faça uma oração, nada te acontece em vão. Mostre a outra face, a face do perdão. Mostre a outra face, a face do perdão. Mostre a outra face, a face do perdão. Jesus veio para todos, o exemplo de Zaqueu, um publicano. Quando Jesus disse a Zaqueu que iria jantar em sua casa, Jesus nos coloca a refletir sobre o preconceito
e nos mostra que o importante é o coração. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde o veja. Numa árvore ao céu me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. Um exemplo de transformação, o exemplo de Madalena, uma linda mulher aprisionada pela sua beleza numa vida de luxo e sensualidade. Madalena tinha sede de amor verdadeiro. A transformação adiada, o exemplo do jovem rico. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos, e vazio era o seu coração.
ele tinha sede de paz. Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai e vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar de volta. Pega a tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo para outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Jesus pressente a sua morte e combina com os seus discípulos uma ceia, pediu para que eles organizassem uma ceia, que ele pudesse reunir os 12, para que ele pudesse dar a notícia de que estava próximo à sua morte, e que estava entre eles, naquela mesa, então montada por todos eles, aquele que o ia entregar à morte. Imaginem vocês o burburinho daquela noite. E passadas horas e acalmadas as mentes, eles começaram a discutir entre eles qual entre eles seria o maior que poderia substituir então o Cristo, já que o Cristo então iria morrer. E Jesus, ouvindo esse burburinho, nos deu de presente essa lição do lava-pés. O lava-pés dos pescadores. Como diz lá em Lucas, no capítulo 22, 24, houve entre eles uma contenda sobre qual deles parece ser o maior. Mas Jesus então diz assim: vós me chameis de mestre, isso está no Boa Nova. Vós me chameis de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o amor sempre será aquele maior, sempre será aquele que se faz sinceramente o menor de todos. O homem do mundo é mais frágil que perverso. É uma frase que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que traduz bem este encontro. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverar e será servo, pedra onde a agonia no vazio, pedra onde ficarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir
Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Fogo a vida e como Pela tua mão, que te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Se perseverares, serás sempre mais pedra. Vem que eu te fundei um pescador de homens. A prisão de Jesus. A prisão de Jesus foi organizada pelos sacerdotes e fariseus, que não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles imaginavam que o Messias viria em carro de ouro, com poderes para libertar os judeus de Roma. E o Senhor é entregue à crucificação. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos
rezemos. Trespassamos o coração, perforamos os pés e as mãos, surramos os olhos. Espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. A morte morreu em Cristo. Jesus nos ensina que a morte não existe. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão cinzento, até o vento se escondera pra chorar. E eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos de quem sabia amar. Meu coração de mulher muito tempo buscou o amor que enfim em ti encontrei. Como viver sem você, sem a tua amizade, sem o teu carinho. Naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior e então fui em busca de ti. Mas a pedra não estava no lugar. O sepulcro era vazio, uma voz me chamou, então vi os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos
de quem sabia amar. Então você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui. E assim a gente encerra a nossa participação, agradecendo a Deus pela oportunidade, a Jesus, a espiritualidade protetora e a casa que nos convida para nos dar essa oportunidade também de estar relembrando Jesus e nos fortalecendo. Muito obrigada.